Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Nessa manhã, nós iremos estar estudando a nossa primeira aula de história aqui na nossa sala virtual. Eu espero que já esteja tudo preparado, tudo organizado, tudo pronto, com os celulares, com os notebooks, para estar acompanhando a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, ela possui como título Patrimônio Histórico. E para iniciarmos, eu trouxe um pouquinho sobre a introdução sobre o que seja o termo patrimônio, tá bom? Então, na história, patrimônio, ele é um bem importante. E esse bem importante, ele é tanto para um indivíduo como para uma sociedade em comum, para um todo, né? Então, ele é um bem bastante importante. O patrimônio é uma espécie de herança, ou seja, aquele bem que hoje possuímos, ele é uma herança, né, deixada no passado e que hoje nós o temos como patrimônio. E aquilo que nós temos hoje, nós podemos preservar para que no futuro, para gerações futuras, se torne um patrimônio também para essa geração futura. Contém lembranças e lições, então é um bem que vai conter lembranças, lições que vamos estar pensando no passado quando observamos e analisamos aquele bem. E é passado de geração para geração. Então, da mesma maneira que hoje nós temos um bem, né, que ele é importante para nós, por quê? Porque no passado ele foi preservado para que possamos tê-lo hoje. Então, da mesma maneira que hoje nós precisamos preservar estes bens para que as futuras gerações elas possam usufruir, elas possam contemplar desse patrimônio. Nós temos o patrimônio cultural e o patrimônio histórico. E é nisso que nessa manhã nós iremos nos aprofundar, no patrimônio cultural e no patrimônio histórico. Já aprendemos que o patrimônio ele é um bem importante para o indivíduo, para uma sociedade, é uma espécie de herança. Nele podemos trazer lembranças, lições e que é passado de geração para geração. Então, o patrimônio cultural. Existem dois tipos de patrimônio cultural: os patrimônios materiais e os imateriais. Então, o que seria esse primeiro termo, patrimônio material? Eles são objetos físicos, ou seja, aquilo que eu consigo apalpar, aquilo que eu consigo pegar. O patrimônio material, pelo próprio nome já está dizendo, é um objeto material. Podemos guardar em museu, obras de artes, utensílios domésticos de povos do passado, livros e etc. Prédios, casas, praças, obras arquitetônicas e entre outros. Então, vamos observar aqui algumas imagens de exemplos de patrimônios materiais. Então, aqui nós temos uma rua, certo? E aqui podemos observar esses prédios, essas edificações, que elas são bastante diferentes das de hoje. Podemos analisar por diversas formas e diversas maneiras. Veja que a estrutura das portas, elas são diferentes. A arquitetura das casas, dos prédios, é totalmente diferente do que é trago hoje para nós. Então, é um patrimônio material. É algo que, se estivéssemos lá, a gente iria relembrar o passado. Aqui, através dessa imagem, a gente pode estar vendo que algo do passado é uma herança que foi construída no passado e que hoje nós podemos, nos dias atuais, no século XXI, 2020, podemos estar observando o quê? É algo do passado, mas que estamos vivenciando hoje. Então, isso é um patrimônio material. E por que hoje podemos estar vendo? Porque ele está preservado. Foi algo deixado de geração para geração e algo que está preservado. Por isso que podemos obtê-lo através dessa preservação e a importância de preservar os patrimônios. E aqui é uma imagem bastante conhecida de vocês. Aqui é a antiga estação aqui em Teresina. Veja também que esse prédio, que essa edificação, ela é bastante antiga.
ela é um patrimônio material aqui da nossa cidade, da nossa capital. Aqui também uma imagem bastante conhecida de vocês, a Igreja São Benedito. Veja que a estrutura dela é totalmente diferente das igrejas construídas hoje, né? É uma estrutura antiga, é uma herança deixada, é um patrimônio material, aquilo que a gente consegue ver e observar. A estrutura é antiga, é algo que eu posso observar aqui como eram as construções do passado. E eu também quero trazer um conceito para vocês sobre o tombamento. O que é o tombamento? É quando aquela estrutura ela precisa ser preservada, a estrutura dela não pode mudar. Ela precisa ser preservada justamente para deixar de geração para geração. Então, veja, vou voltar aqui a algumas imagens, que essas estruturas, elas não modificaram. Aqui hoje estamos vendo no século XXI, elas não se modificaram. Por quê? Porque são prédios tombados. Então, eles não podem ser modificados. A sua estrutura física. E temos os patrimônios imateriais. Vai ser o contrário, não já é um objeto, não já é o que eu posso pegar, não é material. Ele é imaterial. Então, o que seria esse patrimônio? São culturais e dizem respeito a uma prática e modo de vida. Então, de forma geral, ele é cultural. Conhecimento, o que a gente pode deixar de cultura, de passado, de pessoa para pessoa, né? O modo de vida. O conhecimento, formas de trabalhar, jeitos de se fazer as coisas, festas, brincadeiras ou cultura popular. Passado de geração por geração através do que? Da memória. Então, aqui eu trouxe duas imagens. Aqui a capoeira, né? É uma tradição deixada de geração para geração, trazida lá pelos africanos aqui para o Brasil, dos negros, uma cultura africana aqui para o Brasil que temos até hoje, né? E ela é preservada por quê? Por causa dessa memória que é passada de geração para geração, essa tradição. Aqui o frevo, também passado de geração para geração a cultura. Aqui no nosso Piauí as festas juninas, os festejos. Então, é um patrimônio, mas ele é o quê? Imaterial, ou seja, é aquilo que diz respeito à nossa prática, ao nosso modo de vida, a cultura. É um patrimônio imaterial. E agora nós iremos para o patrimônio histórico. O patrimônio histórico representa os bens materiais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Patrimônio, aí nós temos o patrimônio histórico nacional, pertence a todo um país. Então, é aquele bem que se possui, que ele pertence à nação, pertence ao país. Nós temos o patrimônio histórico universal. Reúne bens que são considerados importantes para todo mundo. Então, é aquele patrimônio que ele é considerado importante mundialmente, para o mundo inteiro. Então, nós vamos agora observar algumas imagens. Olha só, que é o Cristo Redentor, aqui na nossa nação. É um patrimônio histórico, bastante importante para a nossa nação e também reconhecido mundialmente. Aqui eu tenho a Igreja São Francisco em Belo Horizonte, em Minas Gerais. É um patrimônio histórico. Veja que eu também posso dizer que é material e é histórico também. Aqui do nosso Brasil. E aqui eu tenho as muralhas da China, que é um bem material, que ele é histórico, também bastante importante para o mundo. Ele é um patrimônio histórico mundial. Para concluir, eu quero declarar a importância desse conteúdo, patrimônio histórico. Por que ele é importante? Porque através do patrimônio histórico podemos conhecer a história e tudo que envolve uma sociedade, uma comunidade, até de forma universal, incluindo todos. Então, já pensou essas construções do passado, como é importante estar preservada?
como é importante, eu quero frisar também que os patrimônios históricos, os materiais, eles são protegidos por instituições, por organizações para garantir a proteção desses bens. Para quê? Para que venha a ser passado, deixado de geração para geração. Porque através deles, visualizando, a gente consegue voltar para o passado. Podemos conseguir perceber como era a cultura, como era o estilo de vida, como era o modo de vida, como eram as estruturas que eram feitas naquela época. A cultura do passado que é deixada até hoje. Então, é bastante importante o estudo do patrimônio histórico. Reúne um conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carrega aspectos simbólicos. A questão da simbologia, aquilo que foi desenvolvido ao longo do tempo por uma manifestação, por um conjunto de comunidades, ou até mesmo pelo indivíduo, mas que foi deixado de geração para geração e que hoje podemos tê-los, observá-los, esse patrimônio histórico através da preservação. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje de História. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Eu vou estar deixando a atividade, tudo bem? Então, logo após o término dessa aula, vocês visualizarem ela, vamos abrir espaço para os debates, para a gente argumentar sobre o conteúdo, tirar dúvidas. E logo depois estarei colocando a atividade, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.